E ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, pelo canal do YouTube Pode na Rede. E, durante a semana, no canal 527 da Claro, nas cidades do Alto Tietê e Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência aqui do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Hoje, o nosso bate-papo, e aliás está top demais, o tema é Desafios Modernos, Bem-Estar, Segurança e Oportunidade para Mulheres nas Organizações. E estamos aqui com um grande amigo, Hélio Machado. Ele é especialista em segurança psicológica, consultor, palestrante e professor. Amigo de trabalho aí, o Hélio aí, ó. Hélio, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui. E novamente, hein? Sim. Abner, 3 vezes já pode pedir música, né, Abner? Sim. Já tá virando sócio? Já virei sócio. Obrigado, Cláudio. Obrigado à Gestão em Pauta. Obrigado à Rede Alto Tietê por mais essa oportunidade. E assim, a gente brinca, né, que você tem vindo aqui porque realmente você tem conteúdo para agregar. Aliás, todos os meus convidados que vêm aqui realmente faz a diferença mesmo. Então, gratidão novamente pela sua participação aqui no programa e que venha outras vezes, né? Tá certo? Certo. Hélio, antes de pedir para você se apresentar novamente, Abner, qual que é a imagem, por favor, lá?
eu quero falar de um momento muito importante para a MEP RH de Moçambique. Pessoal, o programa Gestão em Pauta, além do Brasil, tem audiência em Portugal, Moçambique, Angola e Cabo Verde. Aliás, todos sabem que eu tenho um carinho imenso e muitos amigos desse país aí. E aproveitando o espaço, Hélio, do programa aqui, quero parabenizar a nova direção e equipe da AMEP RH, Associação Moçambicana de Empresas e Profissionais de RH. E irei estar aqui o nome dos amigos. Na presidência do Conselho de Direção, o amigo Gaspar Buque. E compondo a equipe, os amigos e amigas Vicente Citói, Anísia Manissa, Lara Gomes, Palmira Mucavelli, Ercília Massing, Selma Daudi e o Rashid Gimo. Parabéns para todos vocês aí, viu? Que seja um grande sucesso aí. E também, eu não posso deixar também de agradecer a Marlene, que foi a presidente aí da AMEP RH. Meu forte abraço, pessoal da de Moçambique, viu? Hélio, então agora é você, fala um pouco mais sobre você aí. Muito bem, de volta aqui, né, já posso pedir música, terceira vez. Sou da área de segurança psicológica, estou na área de saúde e segurança desde 2007. 2007, na área de segurança psicológica. Segurança do trabalho, e a segurança psicológica surge em 2017 junto com a preocupação de saúde mental, que eu comecei a dar palestra sobre saúde mental. Até então eu só vendia serviço. E aí comecei a dar palestra na área de saúde mental. Tudo começou com um cliente meu que pediu uma palestra de distúrbio do sono. E a partir daí eu gostei do assunto e comecei a falar sobre saúde mental. E comecei a estudar sobre o tema e chegou na segurança psicológica. E a partir daí, entendendo a demanda, o que estava acontecendo, e nem estava se falando ainda de saúde mental, muita questão de saúde mental no trabalho, era antes da pandemia. E aí tudo aconteceu. Veio pesquisa do que o país é o país mais ansioso do mundo, o quinto mais depressivo, depois veio a pandemia, e aí veio o país mais ansioso do mundo? Em 2019, antes da 2019, pandemia. tá. Antes da pandemia já saiu uma pesquisa que o Brasil era o país mais ansioso, o quinto mais depressivo. E aí então veio a pandemia, aí juntou tudo, né? Juntou e misturou tudo, e aí veio a preocupação, e começou a legislação, o governo começou a atuar nisso, e aí começaram a mudar as legislações. E a gente chegou, como a gente falou, né, há tempo atrás, no ano da segurança mental, da saúde mental, que é o que vai acontecer a partir de maio, onde as empresas precisam adequar suas condições de trabalho, né, trazendo segurança psicológica para o time como um todo. Então, o melhor momento como esse de falar sobre saúde mental, eu nem sabia há 8 anos atrás que isso ia acontecer, e estou aqui, tocando um negócio específico voltado para a saúde mental e segurança psicológica. Maravilha. Inclusive, durante o programa, vai ter um evento que vai acontecer no próximo sábado, que você vai falar um pouquinho depois desse evento aí, tá certo, Hélio? Beleza. Segura aí para você falar depois aí, opa, tá? Vamos lá. Hélio, o quanto que o mercado de trabalho realmente mudou em relação a criar mais oportunidade para as mulheres? Muito bem. Bom, a primeira coisa curiosa a gente está falando 2 homens sobre a questão da mulher. E isso já nos coloca numa situação de desafio, porque, em tese, a gente não tem lugar de fala sobre isso. Mas a ideia aqui não é luta de gênero ou coisa do gênero, ou coisa desse tipo. O que acontece? A mulher, ela tem, historicamente, uma luta, um desafio em relação ao mercado de trabalho, e as empresas, ainda que estejam falando do tema, preocupadas com o tema, e há um movimento nesse sentido, ainda existe muito desafio, ainda existe muita oportunidade de crescimento nesse assunto, quando a questão é oportunidades para as mulheres. A gente vai falar de inclusão, equidade, né? O que é tal da diversidade, equidade e inclusão, né? Então, diversidade é lidar com o diferente, inclusão é colocar essas diferentes para se falar, e equidade é garantir que todo mundo tenha lugar de fala. E aí, então, a gente falando de inclusão e equidade, a pergunta é, será que as empresas estão preparadas para isso? Já existe um movimento de preocupação em relação a precisamos contratar a mulher, mas será que ela está sendo reconhecida no mercado de trabalho? É uma situação que a gente começou a pesquisar, e olhando para o segmento que a gente atua, que é RH, por exemplo, é um grande celeiro de mulheres, 65% a 75% da força de trabalho dentro de RH é composta de mulher, e esse público ascende para a empresa, para a profissão, para a carreira,
mas tem a mesma oportunidade que os homens? O que a gente vê hoje estatisticamente é que ainda não. Existe o desafio de igualdade salarial e existe o desafio de igualdade de oportunidade, sobretudo em alta gestão, em alta liderança, que é a grande discussão. Existem muito mais homens em posição de céu do que mulheres. Por quê? Será que a mulher é menos inteligente, ela é menos perspicaz, ela tem menos capacidade técnica ou habilidade do que o homem? O que a gente vê historicamente, tecnicamente, cientificamente, falando do ponto de vista de professor, não, a mulher tem muito mais capacidade de habilidade, de desenvolver conhecimento, de desenvolver habilidade, entre outras coisas, do que até o homem em alguns aspectos. Ela é muito mais generalista, por exemplo, do que o homem. O homem tende a ser especialista, enquanto a mulher tende a ser generalista. Então, assim, olhando em termos de capacidade, a mulher tem tanto quanto ou até mais do que o homem. Então, por que ainda existe essa diferença? Eu tenho muito mais céus, homens do que mulheres. E eu tenho uma desigualdade salarial. Porque a mulher ela sai da carreira, ela para na carreira para ter filho, para maternidade, que são os desafios que acontecem. E aí ela volta e por conta disso, não sei o quê. Não, na verdade, vai além. É uma discussão que ela tem que ser mais colocada, ela precisa ser mais falada. A gente precisa trazer mais essa discussão para a mesa para efetivamente entender o seguinte: por que não? Por que não tem ainda a mesma oportunidade? Por que ainda existe desigualdade? Tem toda uma política em cima de igualdade, de inclusão, de equidade, mas ainda a gente precisa colocar isso no mundo real. Na teoria, tudo é lindo, o papel aceita tudo. Mas na prática, a gente não enxerga isso. É o que a gente observa no mercado quando a gente olha estatisticamente os números. É por aí. Tá, então quer dizer, a gente vem percebendo aí realmente esse trabalho nas empresas de repente contratar mais mulheres. Você me corrija se eu estou falando certo ou não, tá? De contratar mais mulheres, mas pelo que eu estou entendendo, então, e eu percebo, é que elas entram na empresa para, de repente, mostrar, né, que estão contratando mulheres, só que elas não estão tendo as mesmas oportunidades, porque elas têm as mesmas capacidades, ou melhor. Sim. Né? Então, assim, será que elas estão sendo reconhecidas mesmo? Como você bem está falando aí. Será que elas estão recebendo os mesmos salários? Porque se a atividade é a mesma. Sim. Se as competências são as mesmas, por que o salário é menor e o homem é maior? Por que isso? Porque vem lá atrás, só que tem que ser quebrado. E é essa, como você falou de dois homens, é essa a ideia mesmo, de a gente mostrar que a gente está falando aqui para RH, recursos humanos, gestão, líderes. Sim. Entender que não tem que ter essa diferença mais. Isso é lá no passado, que já foi um erro lá atrás, na verdade. Já foi um erro lá atrás. Então, hoje, nós temos que corrigir isso, porque todos têm os mesmos direitos, desde que você tenha as competências necessárias também. Sim. Né? Então, quer dizer, tanto o homem como a mulher, se tiver as competências necessárias para atuar naquela área, naquela atividade, poxa, tem que ser justo com ambos. Sim. Não ter diferença de salário, por exemplo, como você citou aí, né? É por aí. A mulher tem tanto condição quanto o homem. A questão é, por que isso não acontece ainda? Existe historicamente uma questão, é um mundo, eu vou pôr entre aspas, tá? Machista, ainda tem uma questão muito relacionada a gênero e nós precisamos olhar para isso. Eu estou falando do segmento de liderança, o RH e tudo mais, olhar para os dois da mesma maneira. Porque é justamente isso, eu não posso colocar nem elas numa posição de destaque, assim, em separado, tratar como se fosse cota. Não se trata disso. É Jamais. Bem mais do que isso. Bem mais que isso. Porque os gêneros são apenas gêneros diferentes, mas com a mesma capacidade técnica. E assim, colocar numa igualdade de condições. Então as empresas precisam olhar para isso e aí olhar para dentro e observar se estão dando a mesma oportunidade ou existe uma tendência para o público masculino. O que está acontecendo internamente para que esse viés inconsciente seja de que o homem tem mais condições do que a mulher. Então, assim, será? É uma coisa que a gente precisa quebrar, como você falou. É histórico, é cultural e precisa ser olhado. Isso começa na faculdade, isso começa na discussão governamental, mas precisa ser olhado lá em casa, lá nos princípios.
Porque daí eu chego num ambiente em que eu tenho igualdade de condições, eu tenho equidade, eu olho para a mulher da mesma maneira que o homem, eles têm a mesma condição. Eu posso colocar numa entrevista pessoas de gêneros diferentes para a mesma vaga, sem a tendência de colocar o homem como o candidato ideal. Não se trata disso, entendeu? É por aí. É por aí. Você vê, quando a gente fala dessa questão aí de gênero, né? Eu atuei em bancos multinacionais, sempre atuando na área de recursos humanos. E eu vou falar, Hélio, eu tive excelentes gestores homens e excelentes gestoras mulheres. Aliás, uma das minhas referências é mulher. Né? Eu tenho ela como uma referência para mim. Eu posso testar que o nome dela é Ana, o nome dela. Ela foi uma grande pessoa que passou na minha vida profissionalmente e que muito do que eu trabalho hoje, do que eu desenvolvo em questão de liderança, eu tenho uma lembrança dela. Hoje ela está aposentada, mas assim, foi uma grande líder que passou na minha vida de forma profissional. Né? Então, assim, é onde que eu falo. Não foi só homens que passou no meu contexto de carreira. Sim. Teve grandes mulheres. Agora, também a gente também não pode deixar de falar que também tem uns maus líderes homens e mulheres também. Sim. E não é só mau líder mulher, mau líder homem também. Sim. Eu também tive vários aí. Mas se é uma pessoa que ela tem ali, poxa, uma competência de saber lidar com a pessoa, de ter aquela competência daquelas atividades, o conhecimento geral ali da área tal, é a mesma coisa que o homem, não importa quem que seja. Mas, Hélio, tem uma pergunta aqui. Qual o impacto desses desafios na saúde mental das mulheres? Só que antes, eu peguei alguns comentários aqui, tá certo? Sim. Inclusive da Ercília Massing, lá de Moçambique, minha grande amiga que faz parte da AMPRH, a MEPRH, né? Ela tá aqui, muito obrigada. Eu que agradeço aí vocês aí, um grande abraço aí para Moçambique. Eu tenho um carinho imenso por vocês aí, tenho muitos amigos aí como você, né? Que por esse dia a gente estava conversando, né, Ercília? Me ajudou aí na pronúncia de alguns sobrenome. Também aqui o Arsênio Tardivo, assistindo em Guarulhos. Olha que interessante, Guarulhos, Moçambique, né? Tá logo ali, né? E também aqui, Rotina das Irmãs. Oi, e ela continua aqui, sou aluna do professor. Né? Se eu pudesse identificar melhor aí, tá certo? Pessoal participando aí. Legal. Você vê, ó, Moçambique, Brasil. Isso que é o bacana, né, Hélio? Sim. É de ter o conhecimento sendo levado para o mundo lusófono, né? Isso faz muito bacana isso aí. Aliás, é um grande orgulho para mim, uma grande honra, né, poder contribuir e ter amigo desses países aí, porque a gente troca conhecimento, né? E amizades, e isso não tem preço, né, Hélio? Sim. Mas, dentro desse contexto que a gente vem falando, então, de buscar essa... Como é que quer falar mesmo? Equidade, é Equidade, isso? Equidade isso. Entre mulher e homem, né? Então, a gente percebe que tem desafios aí ainda, não está resolvido. Não. Isso não está resolvido, a gente tem que continuar, né, tratando esse tema. Mas o que isso gera de impacto na saúde das mulheres, na saúde mental das mulheres? Tá. Então a gente volta... Ou que pode gerar. Certo. O que acontece? Fechando a primeira pergunta e falando sobre... E linkando com a saúde mental, certo. Com a resposta da segunda, eu não posso olhar para gênero, eu tenho que olhar para competência. Eu não posso olhar para se é mulher ou homem. Eu preciso saber se ela tem capacidade de responder, exato. De atender, de exercer aquela função. Eu tenho uma vaga para piloto do Boeing ou para neurocirurgião. Eu não estou interessado se é mulher ou homem. Eu preciso saber se tem competência para pilotar o Boeing ou para fazer uma cirurgia neuro. Então, assim, pouco importa o gênero. Sobre equidade, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, diversidade é convidar as pessoas diferentes para uma mesma festa, né? Inclusão é garantir que todo mundo esteja dentro dessa festa. Equidade é garantir que todo mundo dance, né? Todo mundo tenha de acordo com as mesmas oportunidades. Dentro das suas condições. Certo. E aí, o bem que colocado, acontece? dentro das suas condições. Dentro das suas condições. Porque eu tenho que pensar qual é o perfil da mulher, qual é o perfil da pessoa portadora de necessidade, o PCD, né? Pessoa com deficiência, a pessoa neurodivergente. Então, eu preciso entender como eu preciso adequar aquele espaço para isso.
Agora, a mulher, historicamente, ela tem que... Por que afeta? Como afeta? Porque desde sempre a mulher precisa comprovar, sabe lá por quê, né? Sabe-se lá por quê, que ela pode, que ela tem condições, que ela tem capacidade. Ela tem várias personagens que ela precisa exercer ao longo da vida. E o homem, a gente é homem, a gente sabe disso, é muito mais fácil. A mulher, ela vai ser mãe, ela vai ser esposa, ela é filha, e aí ela tem papéis importantes que ela precisa cumprir, que vão além do trabalho, e muitas vezes o homem, ele só tem a exercer o papel de um bom profissional e um bom pai. E se resume nisso. A mulher não, a mulher ela tem preocupações de variadas formas para variadas funções ou papéis que ela precisa exercer. E, além de tudo, ela ainda tem que fazer isso no mercado de trabalho e provar que ela tem capacidade tanto quanto o homem, o que é um absurdo, porque via de regra, fisiologicamente falando, a mulher tem muito mais capacidade técnica, tem muito mais capacidade de aprendizagem do que o homem, até fisiologicamente falando, mentalmente falando, neurologicamente falando. E aí o que acontece? Ela tem que responder, ela tem que dar conta de tudo, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da família. Muitas vezes a mulher ela cuida não só dos filhos, mas ela acaba cuidando, dependendo do quadro familiar, dos pais dela e dele. Muitos mais desafios. Exatamente. Aí a pergunta é, quem cuida de quem cuida? Então, assim, a mulher ela passa por esses processos e ela tem que dar conta de tudo. Ela tem que dar resposta para tudo. E assim, no final das contas, ela tem que fazer sorrindo e mostrando que ela está plena. Imagina com tanto de coisa que ela tem que resolver, assumir, abraçar. Ela tem que fazer isso tudo e mostrando que ela tem capacidade, que ela consegue e que ela, no fim das contas, no fim do dia, ela sorri e está tudo certo. Então, para a mulher, existem vários desafios e a gente sabe bem disso, né? Eu tenho mãe, eu namoro, eu tenho filha. Então, assim, ver a vida da mulher real, que tem que resolver pagar conta, que tem que resolver problemas de filho, cuidar de pai e mãe, N coisas que ela precisa resolver e ela tem que dar conta de tudo. Essa é a principal, que eu posso dizer, relação com a saúde mental. Tanto que a mulher ela tem propensão a ter mais transtorno do que o homem. Quais? Ansiedade, por exemplo. Depressão, por exemplo. Ela tem muito mais chance, 2, 3 vezes mais chance de adquirir uma ansiedade, né? De ter um transtorno de ansiedade, ter um transtorno depressivo em função desse quadro do que o homem. Porque para o homem, muitas vezes, os papéis que ele precisa exercer são menores e com menor importância. E, historicamente, ele está numa condição, em tese, mais favorável. A mulher não. A mulher tem que resolver várias coisas. E, olhando para o momento moderno, para essa geração, mais ainda. Então, veja, a saúde mental dela é muito mais afetada e ela precisa dar conta de tudo. Ou seja, o nível de equilíbrio que ela tem que buscar de autoconhecimento, de autocuidado, é muito maior do que para o homem. É nesse aspecto que a mulher tem que olhar para ela com muito mais carinho, com muito mais cuidado e com compaixão. Porque, assim, nem sempre eu vou dar conta. Nem sempre ela vai dar conta. Nem sempre ela vai estar pronta para aquilo. De vez em quando, sabe a figura da Mulher Maravilha? Que tem lá, tem até umas imagens na internet. A mulher tá no fim do dia, ela tá tirando o escudo, o uniforme, toda arrebentada e curando a própria ferida porque ela tá sozinha, no fim das contas. E um grande número de mulheres tem exatamente esse perfil. Pro externo, ela tá plena. Ela tá completa, tá feliz, tá tudo certo. Mas internamente ela tá um caco. E é quando ela vai ter que limpar a ferida, e ela limpa a ferida sozinha. Então, nesse aspecto que eu falo que ela precisa se olhar muito mais, com muito mais carinho, com muito mais autocompaixão, porque ela sabe que dá conta, mas ela não precisa ficar provando o tempo inteiro que dá conta, porque isso mentalmente é exaustivo. Assim, de vez em quando não dá, e ok, tá tudo bem. Você desliga e acabou. Vai estar tudo certo. Dá uma dormida, descansa, toma uma água, aí vai, arruma o cabelo, passa batom e tá tudo bem. Vai sair na rua, vai parecer que não aconteceu nada. Mas precisa se cuidar e se olhar um pouco mais. É esse cuidado que a gente pensa quando vai falar de saúde mental, sobretudo para a mulher. Porque ela está mais propensa a todo tipo de transtorno do que o homem, propriamente dito. Enquanto o homem é o que tem mais chance de, mais risco de suicídio,
todos os outros transtornos de saúde mental, a mulher tem mais condições de adquirir, tem mais chance, ou estatisticamente adquire mais do que o homem. Tem transtorno mais do que o homem. Então, veja, é uma coisa que a mulher também precisa pensar e refletir a respeito. Será que vale a pena tanta carga? Será que não é bom, às vezes, você soltar um pouco, você liberar um pouco essa carga para você ficar mais leve? Viver um pouco mais, né? E cuidar de si um pouco mais, se olhar um pouco mais. Acho que é nessa linha que a gente vai quando fala da saúde mental para a mulher. Buscar um equilíbrio, né? Exatamente. Inclusive aqui a Anísia Manissa, lá da MEP RH, Moçambique, participando aí. Ela colocou aqui, ó. Deve-se parar de olhar para o gênero e olhar para as competências. Sim. Equidade é sobre não rotular as pessoas. Exatamente. Ou seja, tira o rótulo. Tira o gênero também e verifica. Bom, tem competência para? Tem capacidade para dirigir uma grande companhia? Tem capacidade de assumir essa posição? E eu estou falando de liderança, de alta liderança. Média liderança, a mulher tem crescido na média liderança, a mulher tem tomado o seu lugar e às vezes, assim, estatisticamente, numericamente, já até maior em média liderança. Agora, daí para cima, não. Por quê? Qual a diferença? Ela está alcançando até a média liderança, mas Sim. a autoliderança... Exatamente. Eu estou falando de ponta, já estou falando de céu, estou falando de gente para assumir uma presidência, uma posição de staff dentro da companhia. Esse público, elas têm uma dificuldade de acessar. Por quê? Porque tem um forte viés masculino. Mas não é disso que se trata, como ela falou. Tira o rótulo e tira o gênero. Qual é a competência? Tem capacidade para? Então assume. A gente tem história de grandes empresas, grandes presidentes, mulheres de grandes corporações globais. E funciona muito bem e deram muito resultado. Então é por aí. E se você for analisar bem também, essa questão, quando você tem ali a diversidade, a inclusão, a equidade, independente de gêneros, raça, cor, é provado que dá lucro. Sim. É provado, estatisticamente, que isso dá lucro. Porque é onde que as pessoas... Se é um ambiente que as pessoas são valorizadas, respeitadas, independente do seu gênero... Sim. Né, que nem como a Anísia comentou, independente aí do seu gênero, mas das competências, né? Também se sentir pertencentes no ambiente de trabalho, isso é incrível. Sim. As pessoas mentalmente vão estar bem, Sim. vão produzir mais, e isso vai gerar lucro para a empresa. Hélio, o papo tá bom, mas precisa passar aqui um recadinho, tá certo? Bora lá. Pessoal, deixa eu anunciar nossos patrocinadores. A Zuc Saúde Ocupacional, assessoria completa e especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que é referência e conta com atendimento nacional. O Centro Universitário ENIAC, que é tradição e referência em Guarulhos e região. E a Remunera Consultoria, especializada em remuneração estratégica, também com atendimento nacional. Pessoal, durante o programa fica passando um QR Code. Entra nos nossos patrocinadores e conheçam eles, tá certo? Vamos aqui a um breve intervalo, mas fique aí com a gente, é rapidinho. E ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem.
Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. Hoje o nosso bate-papo é sobre desafios modernos, bem-estar, segurança e oportunidade para mulheres nas organizações. Estamos aqui com o Hélio Machado, especialista em segurança psicológica, aliás, um grande amigo, né, Hélio? Hélio, dentro desse contexto todo que a gente vem falando, da importância de realmente de entender que as mulheres são importantes no ambiente de trabalho, que elas têm que ter o seu espaço, sim, né? E tendo as competências necessárias, né? As qualidades, né? Então, ela tem todos os direitos para assumir a alta gestão e não só a média, como a gente vem falando, né? E também a gente conversou também que isso afeta um pouco também a saúde mental, né? Essa cobrança, como você bem falou no final do primeiro bloco, né? Sim. Mas, em cima disso, Hélio, qual a mudança necessária dentro da cultura que precisa ser feita para tentar mudar esse cenário aí? Bom, a gente precisa olhar algumas coisas. Não adianta eu falar de equidade, de igualdade de condições, se eu olhar para um setor inteiro, o setor de uma empresa inteira que só tenha homens. E o contrário também, só tenha mulheres. Então, se não tem diversidade, vai ser difícil falar de diversidade num lugar que não vive a diversidade. Então, tem que ter pessoas de gêneros diferentes, de raças diferentes, de credos diferentes, atuando juntas, porque o diferente traz riqueza para o lugar, para aquela empresa. A cultura organizacional é feita disso, é feita de valores, de princípios, mas, sobretudo, das diferenças. Então, eu tenho uma forma de pensar, você tem outra, eu tenho uma experiência, você tem outra, eu trago pessoas para esse grupo que, às vezes, expressam os mesmos valores e princípios, mas têm alguma forma de pensar diferente. Então, por exemplo, será que eu vou falar de igualdade de condições? Tem igualdade de condições na minha empresa? Tem igualdade de condições na área comercial? Tem igualdade de condições na área operacional? Na produção? Tem igualdade de condições no RH? Como é que é meu RH? Tem meu RH trata de equidade? É equitativo? Ou seja, dá oportunidade para todos nas suas condições? E como ela falou, tira os rótulos. Está preocupado, está desenvolvendo competências? Então, veja, a cultura organizacional voltada para isso, para dar condições, é trazer segurança psicológica, garantindo que esse espaço tenha a segurança, que as pessoas desse espaço tenham a segurança de interagir, de se expressar, de aprender. Ou seja, eu preciso pensar em toda a jornada, desde que o colaborador entra até ele sendo promovido, tendo um crescimento de carreira, um plano de carreira para ele. Só que lembrando que
não é gênero, é competência. Não se trata de gênero, é habilidade. Que competência, que eu tenho que desenvolver, como a empresa precisa estar preparada para isso. Então, é assim, eu vou contratar mulheres e homens, vou dar as mesmas condições, vai ser igual, tá? Só que mulher tem algumas características diferentes das do homem. Então, meu ambiente está preparado para isso. Eu tenho meu mobiliário, minha estrutura, ela atende a mulher. Se eu contratar a mãe, eu tenho condições de flexibilizar a jornada dela. Se é uma pessoa que cuida de pessoas dentro na casa dela, ela tem flexibilidade de jornada? Será que eu estou pensando em flexibilidade de jornada? Será que eu tenho um espaço que eu possa deixar os meus filhos, quem tem criança pequena, que precisa de creche, por exemplo, um espaço que eu possa garantir que eu possa trabalhar, mas o meu filho esteja em segurança, sendo cuidado por alguém? Então, quando eu falo de equidade, condições iguais e tal, não é um standard, não é um padrão. Eu tenho que pensar. Para homem funciona de um jeito, para o pai funciona de um jeito, o homem, quando já é pai, funciona de um jeito, o jovem é outro, o estudante de universitário é outro, e a mulher é outro tipo também. Então, assim, cuidar da cultura é trazer os diferentes e dar condições para que os diferentes, dentro das suas diferenças, possam entregar o resultado. Então, é olhar se eu tenho condições de estrutura, recurso para isso, se meus processos atendem esse tipo de quadro, né? E se de fato é um ambiente inclusivo, que eu possa receber mulher e homem da mesma maneira, sem que haja essa diferença. Então, assim, vez ou outra, a mulher precisa resolver questões relacionadas a filhos, se ela é mãe, e aí eu tenho que dar condições dela resolver isso, dela tratar desse assunto. Talvez uma jornada flexível, talvez um benefício diferenciado. Outra coisa que é importante, quando a gente fala sobre condições iguais, mas o benefício é o mesmo para todo mundo, será que isso resolve? Será que isso é uma condição que vai resolver o problema de homem e mulher? E se eu tenho um público bem diverso, cada um tem uma situação diferente. E, de repente, eu posso até gastar menos com o meu pacote de benefício, olhando para o individual. Agora, se eu não fizesse olhar, ou seja, se eu não humanizar isso, eu nunca vou chegar nesse ponto. Então, eu padronizo, todo mundo tem o mesmo benefício, todo mundo está lá no mesmo horário, nas mesmas condições. Ou seja, em tese, eu estou dando condições para todo mundo. Mas não estou trabalhando em equidade. Então, assim, não estou ajustando de acordo com a sua necessidade, com a necessidade dela. Eu estou olhando somente para o resultado final da empresa. E quem faz o resultado é a gente. Quando é que muda? Quando a cultura organizacional começa a olhar para o humano. E aí a gente sai de recursos humanos para desenvolvimento humano e organizacional, que é o tal do DHO, né? Que seria, digamos assim, o auge do RH. Mas olhando, independente da nomenclatura e da estrutura, dou condições para que essa pessoa consiga realizar a atividade dela da melhor maneira e me entregue resultado no final? Se eu estiver dando condições, a minha cultura está olhando para a mulher, para o homem, para o universitário, para a pessoa que que mora longe, enfim, N situações. Agora, se eu padronizar tudo dentro de uma condição única, algumas empresas fazem dessa forma, mas será que o resultado seria outro se ela não olhasse de uma maneira mais equilibrada, mais humana, mais equitativa? Acho que é nessa linha que a gente pensa em relação à cultura. Nossa, você citou uma coisa muito importante aí, o olhar humano, né? Entender as diferenças, flexibilizar o horário, por exemplo, né? Porque a mãe que de repente tem um filho aí, propor ter espaço de creche, por exemplo, né? Sim. Humanização é um ponto importantíssimo. Todo mundo está falando disso. É bonito falar de humanização. Vamos humanizar o RH, isso. Vamos humanizar a liderança. Exatamente. Então, é muito bonito falar e gera um impacto, gera engajamento. Humanização, RH humanizado, liderança humanizada, não sei o que humanizado. Mas a pergunta é, na prática, mundo real, acontece mesmo? Ou na hora H,
todo mundo está no mesmo benefício, na mesma carga horária, no mesmo lugar. Aí ele vai para o estresse do dia. Do dia, tem que resolver tudo. E eu não estou preocupado com a sua vida pessoal. Afinal de contas, você tem um contato comigo. Enquanto você estiver aqui, você precisa dar resultado, beleza? Então eu não vou olhar para o seu lado humano. Para mim, pouco importa. O que você precisa é me dar resultado. E acabou a conversa. Então, se não tiver na cultura isso daí... Exatamente, vem de cima. Cultura organizacional, o staff, a direção, enfim, precisa acreditar nisso. Só assim que isso desce. E aí todo mundo vai entender, todo mundo vai fazer de acordo. Se não tiver isso, a gente vai ficar com aquele processo de enxugar gelo. E nunca vai estar satisfeito e nunca vai resolver o problema. Porque as pessoas que deveriam olhar, não olham. Ou fingem que olham para dizer que para ficar bonito na foto, mas não, na verdade não acontece. Maravilha. Preciso passar aqui mais um recadinho, tá bom, Hélio? Quer ter a sua empresa, a sua marca no programa Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, com audiência e destaque nacional? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. Hélio, então a gente já veio falando bastante desse assunto aí, da importância de ter um ambiente humanizado, mas que esteja enraizado na cultura, né? Mas vai acontecer no próximo sábado, um evento seu, que alguns desses temas vão estar lá, né? Uhum. E vai ter outros temas. O que você vai trabalhar nesse seu evento do próximo sábado agora? Fala um pouquinho sobre ele. Tá. E aproveitando, Abel, poder colocar o QR Code do evento? Já está aparecendo aí, Hélio? Legal. No sábado, dia 15, a gente vai fazer um evento voltado para a mulher, que é o HR Trends 2025, segunda edição, Women Difference, que é o diferencial da mulher no mercado, onde a gente vai abordar alguns temas. Um deles são os desafios da mulher com a carreira e a maternidade. É um tema que a gente vai trazer e vai abordar nesse dia. Um outro tema que a gente vai trazer, e que é parte do painel, são os desafios da mulher no mercado de trabalho e como ela vai se diferenciar, que tipo de competência ela tem que desenvolver para se diferenciar e se destacar nesse mercado. E também vai falar de segurança psicológica, não pode faltar, né? Falar de segurança psicológica do ponto de vista feminino. E terminando com uma palestra sobre liderança, que é a estrutura do nosso evento. Voltado para o público feminino, para a mulher de RH, para o profissional de RH e para a mulher de modo geral, porque é uma homenagem, já que é o mês da mulher, né? Então, dia 15, a gente vai estar reunido para isso. Vai ser lá na Estácio Conceição, no metrô Conceição. Em São Paulo, né? Em São Paulo, na cidade de São Paulo, no metrô Conceição, Zona Sul, prédio da Estácio, né? No QR Code tem as informações, inclusive. Você pode adquirir o ingresso se você for sozinho. Se você tiver empresa e quiser levar o time do seu RH, tem condições especiais para comprar acima de 3 ingressos. A gente vai estar reunido lá das 8 ao meio-dia. Teremos 3 palestras, um painel, espaço para mulher, com café, com massagem, com maquiagem, com foto. Vai ter brinde. Tem um parceiro que ofereceu bastante coisa legal. E assim, é um espaço para conhecimento, para network, para reconhecimento da mulher no mercado de trabalho e, sobretudo, da mulher como pessoa, principalmente como pessoa. Já que a gente está falando de humanização, a mulher é mais do que profissional. Mulher, ela tem vários, ela exerce vários papéis. Então, a gente vai olhar para a mulher como um todo nesse dia. Vai trazer o cuidado e as competências da mulher para esse dia. Então, se o pessoal quiser acessar, entra no QR Code aí, lá vai ter todas as informações, endereço, tudo exatamente. Certinho. Informação, o QR Code já dá diretamente para o Simpla, que vai ter lá o ingresso, que quiser adquirir, das 8 ao meio-dia, nesse sábado, dia 15, no metrô Conceição, em São Paulo, metrô linha 1, linha azul, né? Antes do Jabaquara, está bem pertinho do Jabaquara, para quem é da região da Zona Sul sabe o que eu estou falando. Enfim, e a gente vai estar lá reunido, tem gente de São Paulo e outras cidades da Grande São Paulo, reunidos. Eu estou trazendo palestrante do Sul, estou trazendo palestrante do Rio de Janeiro, um pessoal bem de mercado, aí há mais de 20 anos em seus segmentos. Então, gente da área de compra, gente da área de consultoria, gente da área de treinamento e desenvolvimento de DHO, enfim,
Bastante gente boa reunida para falar sobre a mulher. Eu brinco que eu vou estar lá para dizer bom dia e até logo. E de vez em quando vou passar para fazer um sorteio de brinde. Mas o resto é com elas. E todo o evento é voltado para a mulher e tocado por mulheres. É um dia especial para a mulher. Para elas, exatamente. Que bacana. E o programa Gestão em Pauta está apoiando aí o evento, exatamente. Né? Essa é uma das coisas importantes. Eu tenho vários parceiros, mas o Gestão em Pauta entrou como parceiro desde sempre, né? E nesse especificamente abriu espaço para a gente falar sobre o tema. Eu agradeço muito essa oportunidade, falar sobre o evento e patrocinar também, enfim, parceiro de longa data. E estamos juntos aí para a gente poder homenagear a mulher no dia 15. Hélio, para esse programa, o Gestão em Pauta, fazer sentido, tem que apoiar essas frentes, tem que apoiar esses trabalhos incríveis, como você que está fazendo, né? Eventos voltados para RH, gestão, liderança. Então, para fazer sentido, eu tenho que estar próximo, porque senão, para mim, não faz sentido. Tem um programa, tem aqui o canal para poder levar o conhecimento e não estar junto desses grandes eventos que fazem a diferença. E sábado vai ser um dia especial para as mulheres. Você criou uma marca que é HR Trends. Vê se eu falei certo. Certo. HR Trends. Como que você vem trabalhando isso nas empresas? Tá. A HR Trends nasceu com a ideia de desenvolver ambientes mentalmente saudáveis. Ambientes mentalmente saudáveis têm todos os gêneros, todas as raças, todos os credos, todas as condições, as condições neuro, enfim, tudo junto ali e misturado, e precisa criar um ambiente seguro, um ambiente mentalmente saudável. Como é que a gente faz isso nas empresas? Levando a mensagem de saúde mental através de palestras, de cursos, de assessoria, de mentoria, independente, em alguns casos, falando da importância de se cuidar para cuidar do resto, de olhar para dentro, de olhar para si, de ter autoconhecimento para poder, então, entender e lidar com o que o cerca. E para a mulher, principalmente, por conta, historicamente, ela já ter todas essas coisas que ela precisa resolver. Então, a gente cuida disso com bastante carinho, colocando não ela em condições diferentes ou não, mas, na verdade, olhando para o todo. A gente sempre fala assim, uma visão completa, uma visão holística, que é a mulher como pessoa, como ser humano, assim como homem. E dando as condições para que ela possa trabalhar, viver, cuidar das coisas que ela precisa cuidar e ser feliz no fim das contas. Eu e você e qualquer pessoa, o que a gente busca na vida é felicidade. Aí a forma de chegar nesse lugar, cada um tem a sua. Mas a gente leva através de rede não só palestra e curso, mas agora a gente descobriu roda de conversa, que funciona muito bem. A gente tem espaço de fala para as pessoas, para elas, né? A gente tem até um evento, um serviço esse mês voltado para isso, que é a mulher se cuidar, a mulher se olhar. E a partir do momento que ela se olha, ela ter mais autocuidado com ela, mais autocompaixão com ela entender que ela precisa dar resposta. Mas nem toda hora é necessário, entendeu? Pode pegar mais leve, pode ter uma vida muito mais tranquila, muito mais sossegada, porque ela é mulher, entendeu? É por aí. Muito bacana, Hélio. Hélio, eu gostaria... O programa está aí para os minutos finais, mas eu gostaria que você deixasse algumas dicas aí. Diante desse contexto todo, qual o papel do RH? Muito bem. O RH precisa se olhar, se entender como estratégico. E ele precisa vender isso dentro da companhia, dentro da corporação. E a corporação precisa entender que o RH é estratégico. Quando a corporação entender que o RH é estratégico e o RH se entender como é estratégico, aí a gente vai começar a ter esse movimento muito mais forte. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o RH se olha como estratégico, se enxerga como estratégico e se compreende como tal, ele começa a olhar o negócio como um todo e ele passa a ser um parceiro. Deixa de ser suporte para ser parceiro. O RH precisa olhar o negócio, precisa entender no negócio, precisa entender da área comercial, precisa entender como é que vende o produto, precisa entender como é que produz, eles precisam entender como é que a logística funciona.
onde é que entra compras, como é que se resolve a questão da empresa como um todo. Porque ele é o porta-voz da segurança, da cultura. Então ele precisa olhar para o todo, ele precisa sair da cadeira e ir para as áreas. Ele olhando dessa forma, aí ele vai entender qual é a dor de cada área, de cada pessoa em cada área, e aí só aí ele pode ser humano. Porque ele vai olhar, bom, tem uma briga que a gente sabe bem, né, no mundo corporativo, a eterna luta entre área comercial e produção. Área comercial e produção. Desde sempre há uma luta, uma briga, um conflito entre essas duas partes. O comercial precisa vender, só que precisa vender o que produziu. Aí a produção vira e fala, bem, beleza, vocês venderam o que não tinha produzido. Então fica aquela coisa. O RH entra como aquele vetor que vai olhar e fala assim, beleza, vamos organizar isso tudo. Qual que é o papel do RH? Juntar tudo isso em um lugar que todo mundo tenha oportunidade, que o ambiente seja seguro para que eu possa me expressar, para que eu possa aprender, para que eu possa interagir. Num ambiente que todo mundo se sinta pertencente. Ainda que as pessoas tenham essas questões relacionadas a eu me dou bem sozinho, trabalho sozinho e tudo mais, mas que a grande maioria se sinta pertencente a um grupo e que faça sentido para ela, que ela tenha uma causa. Eu gosto de duas palavras, conexão e engajamento. O RH tem a função de conectar todas as áreas das pessoas por uma causa, que é o engajamento. Por isso que eu acredito muito em estratégico, em um RH estratégico, que é quando ele reúne a conexão, conectar todas as áreas das pessoas envolvidas numa única causa. Sabe aquela história do objetivo, de bater meta, de chegar no resultado, de todo mundo entregar no final lá? Não é na área comercial. Não é só o vendedor que precisa bater meta. Todo mundo tem que estar envolvido para que o time comercial entregue a meta. Só vai entregar a meta quando o RH tiver uma estrutura que dê condições para ele trabalhar sem ele ficar preocupado se ele vai sair da empresa, se ele vai sofrer assédio ou coisa do gênero. O RH tem essa função de conseguir ligar entre as áreas uma área de comunicação, um canal de comunicação claro, assertivo, que o RH tenha um papel de escuta ativa, mas não é uma escuta paternalista, é de ouvir o que as áreas têm e entregar uma resposta. E envolver as áreas que estão ali no sentido de entregar um resultado final. Quando é que a gente vai ver esse resultado acontecer? Quando o RH se colocar como estratégico, entender como estratégico e trabalhar como. Para que então ele faça essa conexão entre as áreas e que as áreas possam trabalhar por uma causa. Aí nós vamos ver esses resultados todos acontecendo. Poxa, que bacana, Hélio. É o RH protagonista, né? Exatamente. É isso aí, Hélio. Uma pena, mas o programa já está terminando o programa já. Mas aí, deixa alguma consideração final sua, reforça as suas redes sociais. Beleza. A gente fala na HR Trends, criar ambientes mentalmente saudáveis. Então, daqui para frente, pense sempre no seu trabalho como um local mentalmente saudável. E isso não depende só da empresa. Depende de você também. Bom, vou deixar minha... Desculpa. Tranquilo. Ao vivo é assim, Hélio. Toma uma água aí. Estamos ao vivo. Vamos lá. Minha rede social. Nossas redes sociais, né? Tá aparecendo na tela aí o seu Instagram, inclusive, tá, Hélio? Isso. O @Hélio_Segurança Psico. E eu tenho uma comunidade de grupos de LinkedIn e WhatsApp voltados da HR Trends, né? Que a gente chama de comunidade HR Trends Club. Então você vai me encontrar pelo Instagram nesse underline. Tem o underline HR Trends Club no Instagram também. No LinkedIn, que é a minha vitrine, né? Hélio Machado Consultor. E eu tenho lá a página da HR Trends também, no LinkedIn. Para além de alguns grupos que eu tenho, tanto no LinkedIn quanto no WhatsApp, que eu criei uma comunidade e você me encontra por lá e eu abro esse acesso a todas essas redes. Lá a gente fala de ESG, educação corporativa, saúde mental e segurança psicológica e liderança. E assim a gente vai passando a mensagem de criar ambientes mentalmente saudáveis. Maravilha e parabéns, viu, Hélio? Obrigado. Foi um prazer e uma honra ter você aqui novamente, viu? Eu que agradeço novamente, Cláudio. Volte mais vezes. Valeu. Você, Gerson em Pauta e a Rede Alto Tietê. É isso aí. Quero agradecer, primeiro parabenizar o pessoal da MEP RH de Moçambique,
até pela participação aqui, pessoal que mandou mensagem aqui do Brasil também, né? Isso é Conexão, o Mundo Lusófono. Eu quero agradecer também os nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, os nossos patrocinadores, a ZUC Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Eu estou nas redes sociais, no LinkedIn como Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. E eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!